Bom dia, pessoal. Vamos agora para a nossa correção da nossa revisão para a prova, tá? Então, o primeiro exercício fala o seguinte: dada a função f de x igual a 5x mais 2, atribua dois valores para x e encontre os pares ordenados referentes à função. Quando estou pedindo para atribuir dois valores, você pode escolher dois valores da sua preferência. No caso, eu sempre escolho valores perto do zero ali, para poder encontrar um valor menor também para o f de x, tá? Então, no caso, eu vou escolher dois valores pequenos que eu vou falar aqui. Vou escrever o x aqui de um lado, né? Fazer um traço aqui e um traço aqui. X eu vou escolher 2 e 3. Pode ser também 2 e 5. Vou botar 2 e 5 que é um pouquinho mais distante um do outro. E aqui no lugar do x, da f de x, né? Que seria esse caso aqui, eu vou colocar o 5x mais 2, tá bom? Então, eu tenho 5x mais 2 aqui e tenho x ali. Então, eu vou substituir quem for o x pelo número 2. Então, vai ficar 5 vezes 2 mais 2. Então, é só substituir o x. Então, no lugar tinha 5x, eu botei 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2 vai dar 12. E aqui eu vou fazer embaixo também a mesma coisa, 5 vezes 5 mais 2, que no lugar do x eu coloquei o valor 5. Então 5 vezes 5 dá 25, mais 2 ficou 27. Bom, já utilizei os valores de x, agora basta só encontrar os pares ordenados referentes à função. Então o par ordenado, ele é assim, eu boto em parênteses, eu tenho x na primeira casa e y na segunda casa. Então, o valor de x que eu utilizei, né, para essa primeira aqui, foi x igual a 2 e y, que é igual a f de x, que é o resultado daqui. O y é igual a 12, que é a segunda parte. Na de baixo, a mesma coisa, né? O x foi o que eu escolhi, que é o 5, e o y foi o resultado dentro da f de x, que foi o número 27, tá bom? Então, são esses dois pares ordenados. E assim, atribui valores em contas de pares ordenados. Número 2 é a mesma coisa. Não, número 2 é um pouquinho diferente, na verdade. Dada a função y igual a f de x igual a 4x mais 2, encontre os valores de x quando y igual a 6 e y igual a 10. Escreva também os pares ordenados. Então, nesse caso, ele te dá o y já, ele não deixa que você escolha, né? E aí você tem que encontrar qual é o valor de x quando y é aquele valor. Então, beleza, vamos lá. Nós temos aqui escrito y igual a f de x, que é igual a 4x mais 2. Isso significa que y é igual a 4x mais 2. Eu posso igualar direto os cantos, né? Porque se eu tenho uma igualdade, se y é igual a f de x e f de x é igual a 4x mais 2, então y é igual a 4x mais 2. Então, nesse caso aqui, eu vou substituir, em vez do x, eu vou substituir o y. Então, aqui vai ficar 6 é igual a 4x mais 2. E aí vai virar uma equação do primeiro grau que nós já sabemos resolver, né? Número para um lado, letra para o outro. Então, vai ficar menos 4x é igual a 2 menos 6, que eu mudei de lado, mudei o sinal também. Então, vai ficar menos 4x é igual a menos 4. Para mudar o sinal, que o x não pode ficar negativo, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então, ficaria menos 4x vezes menos 1, que dá 4x, que é menos com menos que dá mais. E menos 1 vezes menos 4, que vai dar mais 4. Então, tem aqui que x é igual a 4 sobre 4, x é igual a 1. Então, sempre que eu tiver y igual a 6, o x é igual a 1. Então, o par ordenado que é referente a isso daqui, eu tenho que x é igual a 1. Então, a primeira casa é sempre do x. E o segundo, né, que eu encontrei aqui, é y igual a 6. Que, na verdade, ele já deu, né, esse valor. Deu que o y é igual a 6. Então, o par ordenado é 1 e 6. Tá? E o x é 1. Fazer a mesma coisa para y igual a 10. Então, vai ficar aqui, ó, y igual a 4x mais 2. Então, vou botar aqui no lugar, 10 é igual a 4x mais 2
Então vai ficar 10 não, botar letra para um lado e número para o outro. Fica menos 4x é igual a 2 menos 10. O que vai dar aqui é menos 4x é igual a menos 8. Por quê? 2 menos 10, eu tenho um valor, né? Estou subtraindo. E aí, sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior. O sinal do maior é o do 10. Então, está negativo dos dois lados. Multipliquei por menos 1. Vai ficar 4x é igual a 8, que mudou o sinal de todo mundo. Então, x é igual a 8 sobre 4. X é igual a 2. Então, encontramos que x é igual a 2, né? Quando y é igual a 10. E que x é igual a 1 quando y é igual a 6. Então, o par ordenado que nós temos aqui é 2 para o x, né? E 10 para o y. Então, esse é o par ordenado, tá bom? Vamos agora para número 3. Número 3 está pedindo o seguinte: observe o plano cartesiano abaixo e escreva os pares ordenados de cada vértice do quadrado. No caso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a reta de baixo ela é a reta do x, né? Essa daqui é a reta do x. Essa reta aqui que está em pé é a reta do y. Nós vamos dizer que o y é a altura, tá? É a altura onde a letra está. Então, a altura que a letra está. E o a é a distância da reta y, ou tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, se você olhar ali para o a, né? O a, vamos botar aqui o a. Esse a, quando você vê a distância dele, ó, vou tracejar aqui, que eu quero ver a distância do a para a reta y. Então, a reta y é essa. Então, a distância é quanto que ele está para a esquerda, nesse caso aqui, né? E já tem uma marcação. Nesse caso aqui, ó, que é a reta do x, está marcando menos 1. Se está marcando menos 1, então eu vou escrever menos 1 para o x, que é a primeira parte. Então, ó, o x é a reta de baixo, então tá menos 1. E o y não é a altura, né? A altura onde é que está o a. Então, o a está na altura de número 4. Ó. Tenho 1, 2, 3, 4. Então, o a está no menos 1 e 4. Altura 4. Agora o b. O b, você pode reparar que o b já está na mesma altura que o a, né? Ó, você pode ver que é um quadrado, então ele está na mesma altura que o a. Então, o y, eu posso colocar o y aqui, que é a segunda parte, que é também o número 4. Ele está na altura 4. O tamanho dele é 4. E o x, se eu tracejar aqui para ver a distância, né, que ele vai ter do zero aqui, ó, dessa reta aqui, ele está distante 2 unidades. Então, o x dele é 2. Então, o 2, que é o x, sempre entra na primeira casa. E o y, que é a altura, sempre entra na segunda casa. Vamos agora para a letra C. Bom, a letra C, você vê que ela está na mesma distância que a letra B. Se é a mesma distância, então ela se posiciona no mesmo lugar que o x, que é o número 2. Ó. Você tracejar aqui para baixo e vai bater exatamente em cima do número 2. E para a altura do C é 1. Né? Você pode olhar aí que a altura do C é 1. Então, o y, que é a altura, entra na segunda casa. Na letra D, né? Que é o ponto D, você vai ver que a distância dele do y é menos 1. Ele está posicionado no menos 1. Né? Distância menos 1 lá. Então, menos 1 para o x, que está sendo marcado aqui, quando eu tracejar para baixo. E a altura, 1, né? A altura que o D tem é 1. Então, é só isso. Escrever os pares ordenados de cada vértice. Então, escrevemos os pares ordenados, tá bom? Vamos lá agora, ó. Número 4. Localize os pontos no plano cartesiano abaixo. Lembre-se que o valor de x na reta é representado pelo primeiro valor do par ordenado, que é x, e y é representado pelo segundo valor. Beleza, então aqui eu tenho a, menos 1 e 2. Ó, primeiro vamos encontrar quem é o menos 1. Então, menos 1 é do x, a reta x é essa aqui de baixo. E a reta y é essa aqui. Então, eu vou procurar aqui no x quem é o menos 1, tá?
Então, menos 1 ele se posiciona bem aqui. Então, ó, menos 1, nessa primeira casa. Quando eu tenho encontrado já quem é o x, eu vou traçar ele até encontrar a altura dele. E como é positivo, eu vou traçar para cima. Então, vou traçar esse x até ele ter uma altura igual a 2. Então, a altura dele aqui igual a 2. Eu tracei até chegar no altura 2. Então, o ponto A, ele é marcado bem aqui. Porque eu tenho o ponto menos 1 no x, encontrei o ponto menos 1 no x, depois eu traço a altura dele, como nesse caso é positivo, vou traçar para cima, né? E vou encontrar lá o valor de A. Agora, o valor de B. O valor de B, eu tenho com x igual a 2 e y igual a 3. Então, eu vou traçar primeiro para encontrar quem é o x. Então, ó, do 0 eu vou contando 1, 2. Achei quem é o 2, né? Tá nessa parte aqui do x. Agora eu vou traçar até encontrar a altura 3, né? Que o y é igual a 3. Então, vou traçar até achar a altura 3. Ó, tracei. Encontrei a altura 3 aqui no y. Então, ó, como a altura é 3, é o máximo que você consegue chegar, então tem aqui o valor de B, tá? Agora, o valor de C, eu vou procurar lá no x, aonde que ele está, menos 3. Então, menos 3 eu vou posicionar à esquerda. Sempre que for negativo à esquerda e positivo à direita no x. Então, vou procurar. Aqui tem menos 1, menos 2 e aqui menos 3. Encontrei, então, menos 3 e vou traçar a altura. Só que você pode ver que o y é negativo. Sempre que for negativo, eu vou traçar para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, se é negativo, eu vou traçar para baixo até chegar na altura negativa menos 2. Então, você sabe que a altura menos 2 é exatamente aqui, ó, porque está marcado na reta do y. Então, esse aqui é o ponto C. E da mesma forma, vou fazer a letra D. Vou primeiro encontrar quem é o 3 no x, né? Então, vou lá, ó, tem aqui 1, 2, 3. Encontrei o 3 no x. E vou traçar até achar o menos 2. E, novamente, se é negativo, é para baixo que eu vou traçar essa altura. Então, ó, vai ser para baixo a altura dele. Então, o menos 2 nós já tínhamos achado aqui. Então, vai ficar na mesma altura que o outro. É como se fosse um reflexo do outro. Então, aqui desse lado ficou o ponto D. Beleza, pessoal? Então, é assim que se marca dentro do plano cartesiano. Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.